Esta é a quarta parte de uma série que visa abrir caminho para um acesso mais direto aos manuscritos de Marx. No caso, aqueles por ele redigidos em 1857 e 1858 e que conheceram um complicado histórico de recepção, marcado pela tentativa de enquadrá-los como obra, os famosos Grundrisse, ou até mesmo de os reduzir a um rascunho de O Capital. Sendo o objetivo desmontar essas construções, achei interessante dar à série o título de Desconstrução dos Grundrisse de Karl Marx, flertando um pouco com o jargão pós-moderno que hoje empesta os meios acadêmicos. Neste bloco, apresento o histórico em separado da recepção da introdução dos Grundrisse e no próximo bloco vou tratar também um histórico semelhante de um outro conjunto conhecido como formações econômicas pré-capitalistas. Então, esses dois textos eles têm um histórico destacado, apontando também para o fato de que esse material dos manuscritos de 1847 e 1848 ele se presta para esse tipo de recepção em paralelo. Além dos Grundrisse, nós temos já desde o início do século XX ali uma recepção, publicação inicialmente, depois a recepção em separado da introdução, e mais tarde, correndo paralelo com a edição e a primeira recepção dos Grundrisse, nós temos também o histórico dessas formações econômicas pré-capitalistas, de que eu vou falar no próximo bloco. Então, em publicação em separado, hoje, da introdução, o texto de agosto de 1857, está que tem uma data na capa do caderno, Marx anotou ali, agosto de 1857, intitulado Einleitung pelo próprio Marx. Einleitung em alemão significa introdução. Esse texto foi a primeira parte dos manuscritos de 1857 e 58 a ser publicado. Saber por Karl Kautsky, na revista da social-democracia alemã, Die Neue Zeit, em 1903, com o título de Einleitung zu einer Kritik der politischen Ökonomie, traduzindo Introdução a uma crítica da economia política. Esse título que aparece então em várias traduções e em vários momentos ali da recepção dessa introdução, não é o título de Marx. O título que aparece lá no texto de Marx é simplesmente Introdução. Em 1907, Kautsky volta a publicar o texto, agora como apêndice em sua edição de Para a Crítica da Economia Política. Um procedimento problemático que será muitas vezes imitado. Problemático porque ele associa liga essa introdução ao texto publicado por Marx em 1859, esse texto Para a Crítica da Economia Política, baseado no fato de que Marx, para a crítica da economia política, ele se refere no prefácio, se refere a uma introdução que ele teria deixado de lado, por ser muito comprida, né? Então, esse procedimento ele tem esse caráter, porque ele pega um manuscrito, né? Aliás, o próprio Kautsky fez certo em publicar isso na revista, como parte desses manuscritos todos, agora colocou como apêndice, como aliás vai aparecer na edição MEV também, né? Colocar em apêndice na edição Para a Crítica da Economia Política, isso sugere que isso teria sido uma introdução a esse material. Na verdade, na compreensão de Marx, isso é muito mais a introdução do todo dos Grundrisse, né? Assim seria o trabalho todo, né? Uma espécie de formulação preliminar antes de ele começar aqueles 7 cadernos, como vimos na outra ocasião, que constitui propriamente os Grundrisse, né? Então, eu chamo a atenção para isso, que quando a gente se depara com isso na literatura, tem que tomar muito cuidado,
porque ali existe muita desinformação ligada a essas coisas. Então, esse procedimento de associar essa introdução. Aliás, uma das coisas que eu tenho visto, infelizmente, textos bem recentes, né, sobre esses assuntos, né, é a confusão entre essa introdução, o título introdução, às vezes chamado de prefácio. Isso confunde mais ainda, porque o texto de 1859, esse Para a Crítica da Economia Política, tem um prefácio. Então, é o prefácio de Para a Crítica da Economia Política, que, aliás, também é importante, porque Marx ali formula, em parte, ele retoma os fundamentos do materialismo histórico, e depois ele apresenta ali um histórico dos estudos dele, das andanças dele, desde, digamos, 43, 44, até a época em que isso foi redigido, que é início de o prefácio é de janeiro de 1859. Então, esse prefácio de Para a Crítica da Economia Política, ele tem sua importância por si só, apesar de ser bem mais curto, né? E isso, às vezes, então, assim, a terminologia que se usa isso é muito importante. Então, se associa essa introdução com Para a Crítica da Economia Política, isso já é um aspecto problemático. Mas, às vezes, isso ainda é tratado como prefácio, porque isso levaria a associação ali se perguntar de que prefácio se trata, né? Então, se o leitor não está muito atento, ele lê uma coisa achando que o autor está falando do prefácio do texto mesmo, né? Quando, na verdade, ele está traduzindo, né, inadequadamente Einleitung por prefácio, termo lá que Marx usa em Para a Crítica da Economia Política é Vorwort, né? Isso aqui é o prefácio. Então, são os detalhes ali que é preciso sempre estar de olho para não se atrapalhar com isso. Por exemplo, nessa mesma linha continua o Florestan Fernandes, que fez uma tradução não a partir do alemão, mas a partir de outras traduções já existentes nos anos 40, né? Florestan Fernandes, em sua tradução de Contribuição para a Crítica da Economia Política, é esse o título que ele usa, né? O texto é Para a Crítica da Economia Política, né? Essa contribuição porque as pessoas muitas vezes se atrapalham com esse Zur, como traduzir esse Zur, né, do alemão, Zur Kritik der politischen Ökonomie, esse é o texto, né, o título do texto de Marx, né? Ali dá para interpretar de formas diferentes, mas eu creio que o sentido mais provável ali seja de para a crítica, né? Quer dizer, uma contribuição nesse sentido. Então, esse para a crítica, já o para a implica essa contribuição. Então, não há necessidade. Mas vocês vão encontrar essa contribuição ali em muitas edições, não só em português, mas em inglês e em outros lugares. Então, a tradução de Florestan Fernandes, 1946, em que aparece como anexo com o título inequívoco de Introdução à Contribuição para a Crítica da Economia Política. Um equívoco. Então, aqui ele aparece como anexo, né? O texto principal traduzido pelo Florestan é esse, a Contribuição para a Crítica da Economia Política. Ele coloca como um anexo, como vinha sendo feito ali. Essas traduções que o Florestan usa, provavelmente são traduções feitas a partir da edição de Kautsky de 1907. Então, ele segue esse mesmo procedimento. Porque, apesar de esse texto ter sido agora publicado na primeira edição, como nós vimos, é de 1939, apesar de existir, então, já uma edição que liga isso com os demais cadernos, né? Certamente isso ainda não tinha repercutido na época e ficou, digamos assim, morto ali em Moscou, basicamente, na União Soviética, e alguns exemplares que saíram, como aquele que o Rosdolsky pôde usar nos anos 40. Né? Mas assim, é que com o Rosdolsky, propriamente, que começa a história da recepção desse material em conjunto. Né? Então, aqui se trata das edições de Kautsky, né? Esse mesmo equívoco, né? Quer dizer, inequívoco é o título, né? Só que
como se fosse tranquilo, né, que isso é a introdução à contribuição para a crítica da economia política. Né? Um equívoco continuado, aliás, por José Arthur Gianotti, na tradução para a coleção Os Pensadores. Aqui a gente tem assim um descuido, né? O Gianotti sempre ficava se colocando como um pesquisador muito rigoroso e criticando todo mundo por não atingir o patamar de rigor dele, né? Mas quando a gente olha no detalhe do que ele faz, né? É, dá para questionar bastante essa autopercepção que ele tinha do seu trabalho, né? Aqui, por exemplo, na coleção Os Pensadores, sai isso ali. Primeiro, tem um título geral para a crítica da economia política, depois se passa para a introdução e só mais adiante vem. Então, isso é colocado editorialmente como se tratasse. Estamos aqui diante de um texto, né, um livro para a crítica da economia política, e aí depois vem a introdução e mais adiante vai vir o prefácio. Só que aí colocam uma nota nesse ponto aqui do título geral para a crítica da economia política, a seguinte nota: escrita de fins de agosto e meados de setembro de 1857. Não é? Então, essa nota, na verdade, faria sentido colocado, que vai vir depois, né? Porque essas são as datas de redação da, da introdução. Para a crítica da economia política, foi redigido, escrito de agosto de 1858 a janeiro o prefácio, né, janeiro de 1859. Então, assim, são pequenas incorreções e que o leitor depois vai se perguntar, inclusive lendo essas notas, né, o leitor começa a se confundir, porque logo em seguida, isso aí então é uma página de título em que aparece essa nota, né, como se para a crítica da economia política tivesse sido escrito ali agosto, setembro de 57. Depois, quando se passa para a introdução, vem uma outra nota. Diz assim: com essa introdução, Marx inicia seus apontamentos econômicos dos anos de 1857 a 1858, que foram publicados em conjunto. Então, vem essa história, né? E a partir daí, então, continua isso. Mas, assim, tanto que eu mesmo, que eu estou usando aqui um livro da época que eu era estudante, eu mesmo confundi isso por muito tempo por causa dessa edição dos pensadores, né? Porque a gente, como jovem estudante, olha para isso, né? E diz, não, aqui temos um livro chamado Para a Crítica da Economia Política, que tem uma introdução, tem um prefácio. Essa coisa de ter prefácio e introdução é muito comum, a gente encontra isso em Kant, encontra em Hegel. Então a pessoa está acostumada a ter esses dois textos, né? Na verdade, não é isso, né? O Para a Crítica da Economia Política só tem um prefácio. No prefácio de Para a Crítica da Economia Política, Marx se refere a uma introdução. E isso também assim, é entendido que a introdução a que ele se refere é essa que nós estamos falando aqui. Né? Mas mesmo isso não é totalmente seguro. Né? Simplesmente infere-se porque se Marx estava trabalhando nisso, então ele tinha redigido esse texto em 1857, só que se a gente pega ali entre agosto de 57 e agosto de 58, há um ano de trabalho, não é? Então se infere, né, por inferência que se conclui que ele se refere a essa introdução. Só que o texto ali meio que deixa no ar que teria sido concebido como introdução de Para a Crítica da Economia Política, ou seja, o texto que ele está publicando em 59. E essa associação ela é imprecisa, no mínimo, né? E não se trata disso. Olhando o conjunto dos manuscritos 57 e 58, se tem uma outra percepção, né, de que essa introdução é uma primeira pegada e que depois, logo em seguida, ele vai dar continuidade a isso com os 7 cadernos, né, que são o bloco principal dos tais Grundrisse. Né? Então, essa informação sobre a edição e as diatribes até presente data em torno dessa recepção.
E eu vou agora entrar a trabalhar um pouco, porque assim, essa introdução tem uma história de recepção bastante relevante, né? E que também fica muito oculta se a gente não sabe exatamente do que estamos falando, né? Na literatura a gente não percebe ali que se trata disso, que é uma recepção, antes mesmo da publicação dos Grundrisse, há uma recepção de uma parte importante, que é essa introdução, com as observações sobre o método, né, etc. E isso foi possível antes de 39, porque Kautsky tinha publicado isso na revista em 1913 e depois em apêndice em 1907. No próximo bloco eu vou tratar dessa recepção em separado, que também tem um histórico de edições, de publicações, traduções, etc. Dessas formações econômicas pré-capitalistas e explorar um pouco o que está contido nisso. Vou fazer isso em relação a esses dois textos, porque como o propósito aqui não é fazer uma leitura do texto e explorar os temas e conteúdos do texto, mas de fazer mais um arranjo geral, de compreender o que tem, como é que se pode ler, estruturar isso, né? Mas eu apontaria, se alguém tem interesse ali, uma leitura assim, passo a passo, né? Existe um canal ali, deve ser um canal pessoal do David Harvey. Ele tem, são 12 aulas que ele deu lá para um pessoal em Nova York, né? É bem recente, porque as últimas aulas entram já no período de pandemia, são aulas que ele começa a dar de casa, né? Então, porque David Harvey é um dos pesquisadores mais ativos, né, de Marx, né? Ele tem uma série sobre Capital, né, os 3 livros do Capital, aliás, mas essa série, se vocês tiverem interesse em uma leitura, né, assim, passo a passo, e não sei das limitações de língua, mas creio que seja possível colocar isso também para traduzir, né? É, são 12 aulas bastante longas, né, que ele vai pegando passo a passo, né, parte a parte. O meu propósito aqui não é oferecer uma leitura dos Grundrisse nesse sentido, mas é uma percepção mais, trabalhar uma perspectiva mais filológica, né, de se aproximar desse texto inicialmente com esse olhar dos problemas que são colocados por edições, de como isso trunca a recepção, para quando a gente começa a trabalhar, seria então para quem pretende eventualmente trabalhar isso, trabalho acadêmico, né? Ou então quer entrar na leitura do texto com uma informação mais exata e não cometer esses gafes filológicas, né? Essa é a minha intenção aqui. Então, por isso eu vou, no caso desses dois textos aqui, aproveitar essa apresentação da recepção em separado para entrar um pouco em conteúdo, né? No caso aqui da aula de hoje, na introdução, né? A recepção do aspecto metodológico, né? Da questão do método de Marx. Então, o texto destacado, a introdução, que foi traduzido para diversas línguas. Então, lembrando, ele teve uma publicação em 1903 na revista Die Neue Zeit, e a partir daí, então, o texto começa a ter uma recepção inicialmente por traduções, que também tem sua relevância, porque aí isso começa a circular em diversos contextos culturais, né? Então, ele foi traduzido para diversas línguas, francês em 1903, inglês em 1904, russo em 1922. Essa tradução russa vai ser importante para uma das coisas que vamos ver pela frente aqui, né? É um desdobramento da recepção desse texto ali em russo ali na década de 20, né? Então, traduzido para diversas línguas, a introdução de 1857 está presente também na renovação da leitura de Marx da década de 1920, como documento 3 dos textos centrais dessa renovação, a saber, História e Consciência de Classe, Georg Lukács,
Marxismo e Filosofia, de Karl Korsch, ambos de 1923, e Teoria Geral do Direito e Marxismo, de Eugene Pachucanes, lançado em 1924. Para os três autores, é a questão do método de Marx que os atrai para o texto mencionado. Então, existe um item dentro da introdução que Marx mesmo deu o título de Método da Economia Política. E esse item que é explorado por esses três autores, né, que são autores, sobretudo Lukács e Korsch, são autores muito importantes na constituição do que se chamou depois de, na verdade, a partir de Korsch, né, 1930, Korsch se refere já a isso como marxismo ocidental, né? Ele vai influenciar muito, né, sobretudo Lukács, né, a formação do Instituto de Frankfurt, que vai dar continuidade a essa leitura. Eu vou agora querer entrar um pouco nos três autores, né? O Korsch tem só uma menção rápida, né? Mas para mostrar que mesmo Korsch está acompanhando e lendo o texto, né? Mas sobretudo Lukács, que isso é uma posição bem central dentro da formação da teoria dele, né? E mais extensamente Pachucanes, porque é, Pachucanes pescou ali um aspecto muito importante no texto. Aliás, é a partir de uma leitura do Pachucanes nessa uma leitura do Pachucanes que eu comecei a me perguntar qual teria sido o acesso, porque eu também eu conhecia há muito tempo os Grundrisse, né, mas nunca tinha ido atrás, né, das informações elementares como essa de eventuais publicações em separado, né? Porque aparece ali no texto de Pachucanes, assim, coisas que quem já leu a introdução dos Grundrisse logo reconhece isso como sendo dali. E como o texto de Pachucanes em 1924, as datas não batiam, né? Como é que pode? O Pachucanes está falando em 24, né? Usando em 24 um texto que vai ser publicado só em 1939. Então, eu fui indo atrás disso que eu acabei descobrindo que o Kautsky tinha publicado isso em 1903 e é provável, assim, a gente como nessas edições normalmente se faz a correção, uma adaptação disso às edições posteriores, fica difícil ali afirmar se esses autores usaram a edição da revista ou se eles usaram a edição de 1907, né, em que isso aparece como apêndice, né, para a crítica da economia política. Né? Mas seja como for, né, estão remetendo a essas edições preparadas por Kautsky. Aliás, Kautsky para eles é uma referência porque ele é talvez o autor mais importante, né, da social-democracia. Né? Então, assim como Lenin vai ser a grande referência da parte dos comunistas, né? O Kautsky é a referência principal no que diz respeito à social-democracia. Então, é um autor que eles conhecem muito bem, até porque ele participa dos debates, né? Então, a partir daí é que eu comecei a ir atrás disso, né? E acabei também encontrando isso, então, em Koch, né? Uma passagem que eu vou citar depois, né? E sobretudo em Lukács, que isso nas edições, eu infelizmente não consegui uma cópia da edição de 1923, então não me foi possível ver se ele cita a edição da revista ou se ele se refere à edição, mas é provável que ele se refira à edição da revista mesmo. Porque no caso de Lukács, as edições que a gente, inclusive a minha, né, mas as traduções, as edições que a gente encontra atualmente por aí, são as edições que ele mesmo ele preparou em 1967, uma edição de História e Consciência de Classe, né, inclusive com
famoso prefácio, né, explicando, né, o envolvimento dele nas questões, né, e ali ele atualiza as citações, né. Então, no caso ali da introdução, ele usa MEV, né, porque a Mega 2 é posterior, em Mega 1 não se tinha chegado nisso, né, e ele, então, não conhece, aí no 67 ele não leva em consideração que tinha sido publicado isso no seu devido lugar, que é nessa edição de 1939, junto com os outros cadernos, né, nesse título que se deu ali de Grundrisse, né? Então, essa atualização, atualização das referências bibliográficas na edição de 1967 também dificulta a gente identificar lá dentro o que são referências a essa introdução. Então, o texto é de 1923 e Lukács cita a introdução ao longo de todo o livro. Eu fiz uma contagem na minha edição aqui, são 13 citações. Algumas com texto, citação mesmo, algumas com apenas menção e a referência, a passagem. Só que ele, nessa edição de 1967, se refere ao volume 13 de MEV, né, Marx Engels Werke, onde isso aparece como apêndice para a crítica da economia política. Né? Então, existem mais referências a esse volume, só que aí são referências para a crítica da economia política. Então, precisa ter todo um cuidado, não é todas as referências ao volume 13 e são referências à introdução, só aquelas que caem nas páginas, né, que é a parte final ali do volume, né, que aparece ali como apêndice. Né? Então, só depois que a gente tem clareza sobre que nos anos 20 eles não podiam ter tido acesso aos Grundrisse como um todo, então eles devem ter tido acesso a uma outra publicação da introdução. E aí, então, sabendo que isso foi publicado no volume 13 de MEV, né, que é possível ver o que dessas citações que Lukács faz da introdução. Então, assim, se ele usou essas outras partes também, ele pode ter usado o volume de Kautsky, né, 1907, em que aparece para a crítica da economia política como texto principal, né, é uma publicação de para a crítica da economia, com título, né, de contribuição para a crítica da economia política. E apêndice, então, essa introdução. Provavelmente Lukács usou essa edição, né, e só atualizou, né, então, em 1967 para esse volume de MEV. Né. Uma vez tomando cuidado, dá para identificar quais são as citações que se referem à introdução. Né? Então, são 13 referências, mas com particular relevância no capítulo de abertura. O que é marxismo ortodoxo? Esse é o título desse capítulo. Em que o texto de Marx fornece subsídios para, um lado, precisar o que é materialismo histórico. Então, ele usa não só a ideologia alemã, que também é uma referência, né? Mas, sobretudo, se apoia nessa introdução para definir o que é materialismo histórico. Se entende por materialismo histórico, né? E depois também para definir o método dialético segundo Marx, porque ali existe já uma observação se apoiando na introdução de Marx, né, para se contrapor a Engels, que tem essa ideia de estender o método dialético também à pesquisa da natureza, e Lukács questiona esse desenvolvimento, né, e cita então Marx contra Engels, apesar de não haver condições, porque de romper, digamos assim, com a visão oficial entre os comunistas, né, da relação entre Marx e Engels. Ele não rompe, mas assim, delicadamente diz aqui Engels está indo longe demais. Então, a relevância dessa relação ressalta quando se lembra a tese central de Lukács, que ortodoxia em questões do marxismo se refere antes exclusivamente ao método,
Então, assim, se ele está colocando aqui o que é marxismo ortodoxo, o marxismo ortodoxo é basicamente uma questão de método, é o método histórico, dialético de Marx, mais do que de Engels, né? Então, está colocado, e se apoia para isso, né? Numa leitura da introdução, estamos falando aqui, na introdução de 1857, então vocês veem a importância que tem essa leitura. Então, assim, a partir daqui seria interessante a gente explorar mais dentro de História e Consciência de Classe, né, como isso impacta no resto da construção do texto, né? Então, é um trabalho que se pode fazer futuramente, né? Mas aqui acho que é suficiente ter apontado para o fato de que existe ali um momento importante de recepção dessa introdução. Antes, portanto, de 1939, já em andamento uma recepção de uma parte daquilo que depois vai ser chamado de Grundrisse, que é essa introdução. O outro momento que eu mencionei ali aparece no livro de Karl Korsch, Marxismo e Filosofia, 1923, que tratando do método dialético de Marx e Engels, Korsch se refere à introdução com a seguinte nota. Eu só vou apresentar aqui essa referência que mostra que ele também teve deu bastante importância para ele, né? Dizer ele, todas essas expressões, aí ele está ali expondo o que é o método dialético a certa altura, né? Como é que ele entende o método dialético de Marx, né? Porque assim, método dialético tem alguns aspectos importantes, aspectos filosóficos importantes, né? Ele está investigando aqui em que medida se pode ainda aproximar marxismo de filosofia, né? Então, as questões de método, né? E aí ele está também trazendo para dentro Hegel, né? Então, na sequência ali, ele acaba colocando numa nota, todas essas expressões são tiradas da Introdução à Crítica da Economia Política, publicada póstumamente, e que constitui a fonte mais rica para o conhecimento da verdadeira posição metodológica de Marx e Engels. Isso aqui provavelmente é uma referência à edição da revista, né? Mas é importante entender que ele usa ali, como ele tá explorando bastante no texto dele o que é a verdadeira posição metodológica de Marx, porque ele está polemizando nesse livro de 1923, tanto com a posição da social-democracia, que seria então Kautsky e companhia, né, quanto a posição dos comunistas, né? Então, tanto que ali na edição de 30, né, ele acaba se defendendo contra os ataques que ele sofre dos dois lados, né, e do lado dos comunistas, que é basicamente a União Soviética, né, é, colocam ele, aí aparece ali pela primeira vez a expressão marxismo ocidental, quer dizer, os soviéticos se entenderiam ali como marxismo oriental, quer dizer, o marxismo ortodoxo, né, defendido nessa altura no Oriente, não no Ocidente, e aí tomada como uma espécie de acusação, né, que ele estaria praticando marxismo ocidental, né? Bom, e são então dois textos que exploram a introdução de 1857, né? E que tiveram uma presença muito importante, né? No desenvolvimento desse marxismo ocidental, marxismo heterodoxo, né? Mas eu queria hoje explorar um pouco outro desdobramento, que aliás me levou a pesquisar, como eu mencionei ali, que edição, como é que eles tiveram acesso a essa introdução, que é o que o Pachucanes fez disso, e está muito forte, presente de uma forma muito forte dentro do livro de Pachucanes. Aqui, para quem não sabe quem é Pachucanes, qual a importância de Pachucanes no desenvolvimento
um aspecto da teoria marxista, né? Eu remeto ali a um bloco que eu gravei lá naquela série Relendo Marx, é um bloco chamado lá de Derivação do Direito do Estado, porque ali eu apresento um debate contemporâneo, dos anos 70 para cá, né? Mas que tem seus, um precursor importante, né? Nessa, nesse livro de Pachucanes, de 1924, Teoria Geral do Direito e Marxismo. Então, eu vou entrar nessa questão do método. A gente poderia também entrar no questão do método, como ele aparece na introdução, em 1857, sobretudo a partir do livro de Lukács. Aí seria uma outra perspectiva, abriria uma outra questão. Mas como eu tenho mais interesse em Pachucanes, né, eu não sou um Lucatiano, pesquiso ele digamos assim, na minha leitura, os temas ali, ele tem menos importância do que Pachucanes, porque o Pachucanes me fornece pistas, né, para complementar a teoria de Marx com relação a essas questões jurídicas, né, de filosofia do direito, filosofia política, esses aspectos. E para outras compreensões eu não preciso de marxistas para me orientar. Então, se alguém tem interesse em enquadrar um pouco Pachucanes, entender a importância, onde é que se situa, né? Pega esse bloco lá, derivação do direito e do Estado. Vocês encontram também no YouTube, que foi um pessoal lá do direito da USP, né, pesquisa isso, e ele foi lançado recentemente um livro sobre a teoria da derivação do Estado. E aí, se vocês entrarem no YouTube com essa teoria, ou também debate da derivação do Estado, vocês encontram outros materiais, lançamento de livro. É um debate muito interessante para quem tem interesse em desdobramentos da teoria de Marx. Eu vou expor aqui só como Pachucanes incorporou no seu tratamento essa introdução, a parte sobre o método que se encontra na introdução de 1857. Né? Então, no capítulo que abre o livro, com o título de Métodos de Construção do Concreto nas Ciências Abstratas, Pachucanes parte expressamente do texto de Marx, numa longa citação indireta, finalmente explicitada. Então, ele começa ali, assim, meio que parafraseando, né? E só no fim ele entra a apontar. E então, quando eu li essa pela primeira vez, eu disse, pô, isso aqui eu me soa familiar, né? E quando ele finalmente faz a referência, sim, isso aqui é dos Grundrisse, mas como é que ele pode estar citando isso em 24 se os Grundrisse só foram publicados em 39? Aí eu fui atrás, acabei descobrindo esse trabalho de Kautsky, né? Então, é esse histórico, né? Ele passa nessa citação indireta falando assim, Pachucano, né? Então ele começa assim: quando não podemos na prática decompor a realidade em seus mais simples elementos, contamos com a ajuda das abstrações. Para as ciências sociais, o papel das abstrações é especialmente importante. Maior ou menor perfeição das abstrações determina a maturidade de determinadas ciências sociais. Isto Marx expõe magnificamente a propósito da ciência econômica. Então ele faz, ali, bem na abertura esse é o primeiro capítulo, né, do livro, né? Bem na abertura do capítulo ele começa a falar disso, né? E aí ele começa a fazer na verdade, uma exposição do que Marx diz sobre o método na introdução de 57, né? E continua, e aí então isso aqui não aparece diretamente como uma citação, mas né, é uma espécie de não chega nem a ser paráfrase, é uma citação não explicitada, mas assim, não aparece entre aspas. Mas no fim ele acaba fazendo a referência. Né? Então poderia parecer, diz Marx, né,
Poderia parecer, eu depois vou apresentar aqui, entrar um pouco nisso, né? A ação mesmo poderia parecer, diz ele, perfeitamente natural começar a pesquisa pelo conjunto concreto da população que vive e produz em condições geográficas determinadas. Mas a população é uma abstração vazia, fora das classes que a compõem, as quais, por sua vez, nada são, excluídas as condições que a fazem existir, como o salário, o lucro, a renda. E a análise dessas últimas pressupõe categorias mais simples, como preço, lucro e, finalmente, mercadoria. Partindo dessas definições mais simples, o economista político reconstitui a mesma totalidade concreta, mas já não como um todo caótico e difuso, e sim como uma unidade rica de determinações e relações e dependências internas. Então, eu estou aqui trazendo isso para se alguém quiser saber onde é que eu tirei isso. No caso, eu não traduzi isso porque isso também o original é russo, né? Isso está na edição da Boitempo, né? Se alguém tiver interesse em ir atrás disso. É bem no início do capítulo. Né? Isso aqui não é um artigo para ser publicado, então não preciso me preocupar com as referências exatas. Mas é importante saber de onde é que tirei. Né? No caso aqui não é uma tradução minha. Ele continua. Marx acrescenta que o desenvolvimento histórico da ciência vai justamente no caminho oposto. Os economistas do século 17 começaram pelo todo vivente, pela nação, pelo Estado, pela população, para depois chegarem à renda, ao lucro, ao salário, ao preço e ao valor. Contudo, aquilo que é historicamente inevitável não é de modo nenhum metodologicamente correto. Que Pachucanes, então, nesse ponto, Pachucanes introduz uma nota de rodapé em que remete à introdução de Marx. Então, até ali ele está fazendo uma citação, mas sem ser explícito, e aqui ele faz a remissão. Nesse ponto, abre. E na edição da Boitempo, então aparece a nota, né? E a referência é atualizada, né? Cometendo um anacronismo, quer dizer, aqui a gente olha para isso, mas como? Os Grundrisse não tinham sido publicados em 24. Marx não pode, o Pachucanes não pode estar se referindo aos Grundrisse. Né? Então, essa atualização que é feita assim, né, conforme Karl Marx, Grundrisse, ainda na tradução do Mário, né? São Paulo, Boitempo, 2011, né? Obviamente que o Pachucanes não pode estar se referindo a isso. Né? Então, ao que o Pachucanes está se referindo? Quer dizer, qual é o texto a que se refere? Isso que eu estou chamando, você pode achar isso meio chato, né? Mas isso é parte da pesquisa, né? Ser um pouco mais exato, né, com as coisas. Né? É só ir atrás, quer dizer, eu não para resolver uma questão dessas hoje com os recursos da internet, a gente mata isso em questão de meia hora, uma hora, depende da complexidade da coisa, né? Então, esse procedimento leva o leitor um tratamento bem preciso dos textos, né? E aí, se um dia, né, o professor tem isso na cabeça, chega lá alguém com uma tese, né, o professor com isso na cabeça pode até se incomodar pelo que um pesquisador está propondo, né? Cometer facilmente uma gafe. Isso está lá no Lukács fazendo essa atualização, aqui está sendo feita uma atualização. Né? Então, o problema dessas atualizações são que elas vão tornando a relação com os textos algo impreciso. Né? Então, no caso aqui, teria sido mais adequado, né, fazer a referência Karl Marx, né, Einleitung zur Kritik der praktischen, Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie, né, die neue Zeit, volume, página, da revista publicada por Kautsky, porque é daí que o Pachucanes está tirando isso. Né? Então, vocês veem que é
abre, então, o capítulo todo, ele está entrando no que é o tema. Eu não vou terminar a exposição de hoje colocando um pouco como ele, Pachucanes faz a ponte para a sua teoria geral do direito, né? Que é uma teoria marxista, como ele entende que a teoria de Marx, a partir da teoria de Marx, que é uma teoria voltada mais para a economia política, né? Como daí se segue uma certa maneira de entender o direito. Então, ele para a construção desse texto, construção da sua concepção de método e de como proceder, a introdução de 1857 foi fundamental. Então, é um capítulo decisivo ali da recepção da, dessa parte, né, dos Grundrisse. E então, agora, depois de ter recebido o texto, né, como Pachucanes cita ele, eu vou passar para comentar um pouco aqui como é que aparece isso no texto de Marx, né, que é então Marx, a introdução. E aí o item 3 da introdução tem um título dado por Marx, né, de O Método da Economia Política. E aí Marx diz o que nós já ouvimos o Pachucanes citando, né, indiretamente, né? Parece ser correto começarmos pelo real e pelo concreto, pelo pressuposto efetivo. E, portanto, no caso da economia, por exemplo, começarmos pela população, que é o fundamento e o sujeito do ato social de produção como um todo. A população ocupando um território, isso é algo concretamente dado, né, no povo brasileiro, né, e faz isso. Então, assim, nós temos uma totalidade, uma unidade. Parece ser o que o Marx está dizendo, assim, esse é o real, é o concreto, né, o pressuposto efetivo. Mas se a gente faz isso, esse é o ponto de Marx, né, a gente tem uma representação muito abstrata, muito vaga, né, muito genérica dessa totalidade. Por isso que, considerado de maneira mais rigorosa, continua Marx, isso se mostra falso. A população é uma abstração quando deixa de fora, por exemplo, as classes das quais é constituída. Então começa assim. Que é, por exemplo, quando em política se usa essa noção de fala do povo, né? O povo que é isto, né? As ruas, né? Ultimamente a gente tem ouvido falar de vez em quando isso. As ruas falaram, né? A nação, esses conceitos gerais são muito explorados exatamente quando não se quer deixar transparecer que há uma contradição de classes dentro da sociedade. Então, quando se quer falar em nome do povo como um todo, né? Eu sou o arauto do povo brasileiro. Então, se a gente tem. Só que é uma representação totalmente abstrata, né? Porque assim que eu quiser entender alguma coisa do que é o povo brasileiro, eu tenho que começar a entender. Por exemplo, ele é estruturado em classes, ou nós somos uma sociedade tão igualitária que todos têm as mesmas chances, têm a mesma renda, etc. E não há, portanto, por que falar de distinção de classe. Ou nós temos bilionários e gente passando fome, porque se é este o caso, né? Então, não é, essa população não pode ser tratada como indiferenciada, né? Então, assim, as classes um detalhamento, dizer que a população em geral é uma abstração, mas ela é constituída de classes. E aí, então, quando alguém vem falar em nome do povo, assim, está falando do povo em geral, quer dizer, está propondo uma política universalista, de fato, ou tu está falando em nome de uma parcela da população? Porque normalmente quem faz isso está falando em nome das classes dominantes, né? E esse aspecto precisa ser escondido. Né? Então, para vocês entenderem o que é o ponto de Marx nesse concreto abstrato, né? O concreto é isso, essa totalidade, mas se eu me aproximo dela de uma forma irrefletida, sem todos os meandros internos dessa totalidade, né? Eu tenho uma representação totalmente abstrata, né? Vaga, genérica. Né? E também classes, né? Essas classes, por sua vez, são uma palavra vazia se desconhece os elementos nos quais se baseiam. Então, assim, se eu falar ali os ricos, os pobres, mas de onde é que caíram do céu, né?
Porque assim, aí tem gente, de novo, né, os demagogos que exploram isso sim, né? Existem, aliás, hoje os liberais, neoliberais, consideram isso muito sim, existe pobres porque são preguiçosos, né? Então, ricos e pobres parece ser uma questão de empenho, de não empenho, né? E aí entra a questão do mérito e coisa assim, né? E aí isso seria tratar das classes de uma forma, de novo, abstrata e vazia, né? Então, por exemplo, trabalho assalariado, capital, etc. Quer dizer, quando eu começo a entender que há uma relação de capital com trabalho assalariado e que isso leva, então, a uma desigualdade de oportunidades e uma divisão da sociedade em dois lados, entre os que detêm o capital e os que precisam vender sua força de trabalho, né? Um trabalho assalariado, isso constitui, são conceitos então que me levam a ter uma representação bem mais concreta nesse sentido, quer dizer, começa a ter uma compreensão do que são as determinações internas dessa totalidade. E esses, então, trabalho assalariado, capital, supõem troca, divisão do trabalho, preço, etc. O capital, que é outro conceito geral, né? Por exemplo, não é nada sem o trabalho assalariado, sem o valor, sem o dinheiro, sem o preço, etc. Então, o que Marx aponta aqui é que não tem como evitar entrar no estudo do detalhe, e é o que ele chama na sequência ali de análise, né? Procedimento analítico, né? Então, aqui eu fazendo uma rápida exposição desse aspecto do método de Marx, né? Porque esse texto aqui da introdução, junto com um pouco do que ele diz no pós-fácil da segunda edição do Capital, volta a se referir rapidamente ao método, né? Essa passagem aqui, esse item, né, o método da economia política, é a passagem mais importante para quem quer começar a estudar o que é o método de Marx. Como, assim, por isso não é nada acidental que Lukács, Pachucanes e Koch, né, eles têm lá, já na década de 20, né, é, recorrido a esse texto para seu entendimento do método de Marx. Né. Marx continua no texto, por isso, se eu começasse pela população, esta seria uma representação caótica do todo, e por meio de uma determinação mais precisa, chegaria analiticamente, então aqui é, né, análise, chegaria analiticamente, analisando complexos maiores, eu passo a desdobrar ele no que constitui esse elemento. Então eu chegaria analiticamente, você por um procedimento de análise, procedimento analítico, a conceitos cada vez mais simples. O concreto representado, então assim, população representada de uma forma abstrata, né? Quer dizer, o concreto representado de forma genérica, nesse sentido de genérica, então de abstrato. Porque assim, o concreto, quando eu passo do concreto para as partes simples que eu componho, e eu analiso a parte simples, eu estou, na verdade, abstraindo do concreto. Eu estou olhando só para aquela parte, né? Quando eu faço isso de uma forma, isso é parte do método, né? De não esquecer que aquilo é só uma parte do todo, né? Eu posso proceder sem criar ali confusões em cima de conceitos abstratos. Né? Eu não confundia que existem dois conceitos de abstrato envolvidos no texto de Kant. Uma vez são as partes, né? Quando eu trato a parte em relação ao todo, o todo sempre é o concreto. Né? As partes são o abstrato. Mas eu posso ter uma representação abstrata, né? Então genérica, né? Não levando em consideração as determinações internas desse todo. Né? Então, abstração nesse sentido de vazio, genérico. Né? Então, no concreto representado, eu chegaria, por análise, a conceitos abstratos cada vez mais finos, até que tivesse chegado às determinações mais simples. Então, esse é o processo, procedimento analítico por análise. Eu procuro recuar até aquele ponto que seriam as representações mais simples. Então, na análise que Marx faz da economia política, os conceitos mais simples são de mercadoria, valor de troca, e a partir daí, então, avançar dinheiro, preço,
né, capital, quer dizer, preço, dinheiro, capital. E depois aí começa a aparecer as relações capital, trabalho assalariado, vai ficando cada vez mais rico em articulações internas dessa totalidade, até no fim se chegar à totalidade da economia de um povo, né? E, mas primeiro se passa por análise, se chega, por isso em Marx, sobretudo na fase da pesquisa, é fundamental esse procedimento analítico, os cuidados que se deve ter para, por análise, chegar às determinações mais simples. Né? E daí, desse ponto, quando se chega nesse ponto, né, teria de dar início à viagem de retorno até que finalmente chegasse de novo à população. Mas dessa vez não como a representação caótica, abstrata, genérica de um todo, mas com uma rica totalidade de muitas determinações e relações. Então, que assim, é em cima disso que os estudiosos do método de Marx passam então a traçar suas considerações sobre o que é o método dialético, né? O que é o método de Marx. Né? Aí vem uma observação histórica, né? Que a primeira via foi a que tomou historicamente a economia em sua gênese. Os economistas do século XVII, por exemplo, começam sempre com o todo vivente, a população, a nação, o Estado, muitos estados, etc. Que é a fase do mercantilismo. Né? E, aliás, as questões são pensadas a partir do Estado, preocupado com a riqueza, né? Preocupado nesse sentido com os bens de que pode dispor sua população. Né? Então começa assim, mas sempre termina com algumas relações determinantes, abstratas e gerais, tais como divisão do trabalho, dinheiro, valor, certo? Que descobrem por meio da análise. Então, logo esses momentos singulares foram mais ou menos fixados e abstraídos, começaram os sistemas econômicos que se elevaram do simples, como trabalho, divisão do trabalho, necessidade, valor de troca, até o Estado, a troca entre as nações e o mercado mundial. Então, exemplo dessa segunda fase, em que já se parte do simples para o complexo ou do abstrato para o concreto, Marx aqui está fazendo uma observação que fecha bem com o que Adam Smith faz na Riqueza das Nações, né, de 1776. E aí Marx continua, e o último esse procedimento passar, então, seria o procedimento sintético, né, em contraposição ao procedimento analítico. Né? Análise é ir do concreto para o que compõe esse concreto, né, e a síntese é ir das partes, né, momentos abstratos, procurando correlacioná-los e integrá-los na representação da totalidade. Né? Então, esse último procedimento, que é o procedimento sintético, na linguagem usual em pesquisa de história da filosofia, né? O último é manifestamente o método cientificamente correto. Lembrando bem aqui que é o método que Marx está propondo, ele explicita isso melhor naquele pós-fácil da segunda edição do Capital, né? É o método que Marx pretende usar na exposição da sua teoria. Né? Porque na pesquisa a gente vê, né, nos três conjuntos de manuscritos que a gente dispõe ali, entre 1857 e 1867, né? Nos três conjuntos a gente tem essa mesma presença, né, do momento analítico. Né? Então, na exposição da teoria, que a exposição precisa conseguir preparar o material para um leitor. Né? Então, para que o leitor possa reconstituir a fase da pesquisa, né, a fase da análise, só atrapalharia o leitor de um livro. Né? Não, é claro que a pesquisa, quem lê ali os manuscritos hoje pesquisa isso, né, se aproxima disso não como um leitor, se aproxima disso como um pesquisador que quer entender como é que Marx chegou aos seus resultados, até onde ele foi, independentemente do que ele conseguiu terminar na forma de um livro. Então, na exposição do Capital, o projeto é esse, é seguir esse método
seria o método cientificamente correto. O passado abstrato para o concreto, do simples para o complexo, né? Das partes para o todo. O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, portanto, unidade da diversidade. Por essa razão, o concreto aparece no pensamento como processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida. Não obstante, seja o ponto de partida efetivo e, em consequência, também o ponto de partida da intuição e da representação. Então, o que nos é dado de cara, né, é a população, é o mercado, são essas situações. Mas para entender isso, eu preciso, então, passar para a análise até chegar aos componentes dessa totalidade. E aí eu remonto agora, via síntese, para, na minha representação, chegar a uma representação, digamos assim, internamente diferenciada dessa totalidade. Na primeira via, a representação plena foi volatilizada em uma determinação abstrata. Então, assim, eu fui do concreto para o abstrato, acaba lá nos elementos, né, das determinações simples, que são determinações abstratas nesse sentido, que são só uma parte de uma totalidade. Na segunda, que é a da síntese, né, as determinações abstratas levam à reprodução do concreto por meio do pensamento. Por isso, e aqui é a primeira menção de Hegel, eu vou mais adiante ali explicitar um pouco qual é a relação de Marx com Hegel nesse conjunto dos corunteristas. Vou preparar um bloco só sobre isso. Né? Por isso, Hegel caiu na ilusão. Veja que aqui ele está falando assim: Hegel caiu na ilusão. Mais adiante, nos corunteristas, aparece uma série de links, né, com a lógica de Hegel, e isso tem também uma explicação. Mas aqui ele está indo mais nessa direção do que ele já tinha feito em textos anteriores, né, nos anos 40. Né? Hegel caiu na ilusão de conceber o real como resultado do pensamento que se sintetiza em si, aprofunda-se em si e movimenta-se a partir de si mesmo, enquanto o método de ascender do abstrato ao concreto é somente o modo de o pensamento se apropriar do concreto, de reproduzi-lo como um concreto mental, mas de forma alguma é o processo de gênese do próprio concreto. Então ele aqui está acusando o Hegel, o que ele já fez em textos dos anos 40, né, de conceber, né, o método é correto, eu preciso proceder sinteticamente, mas que Hegel entenderia isso apenas como um jogo, né, um jogo de conceitos, né, jogo mental, enquanto que Marx está pretendendo aqui oferecer um método adequado para realmente compreender o processo de gênese do próprio concreto. Então, a partir daí, é claro que vem um debate, né? Muita gente pesquisa essa questão do método, entender isso, os limites disso, senão esse já é uma outra conversa. Eu vou encerrar aqui com continuidade, né, do que Pachucanes fez disso em seu texto. Né? Então, e Marx faz disso no Grundrisse, a gente vai ter ocasião ainda de investigar um pouco pela frente ali, que é na verdade, os Grundrisse são um texto dedicado já à crítica da economia política. Portanto, as consequências que Pachucanes tira dali são inferidas de Pachucanes a partir do texto. Né? Ele aplica o método a um outro campo. Né? Por isso, na continuidade do texto, Pachucanes diz o seguinte: tais observações de Marx, né, são inteiramente aplicáveis à teoria geral do direito. Também, nesse caso, a totalidade concreta, sociedade, população, Estado, deve ser o resultado e o estágio final de nossa pesquisa, mas não o seu ponto de partida. Partindo do simples para o complexo, do processo em sua forma pura para as formas concretas, seguimos uma via metodológica mais precisa e, por isso, mais correta do que quando apenas tateamos o assunto por termos diante de nós uma imagem vaga e indivisível do concreto como um todo. Ou seja, o método que Pachucanes pretende aplicar em seu estudo do direito, né, é diretamente extraído dessa introdução de 1957. Por isso que eu trouxe isso aqui, né, como uma parte de uma recepção
de uma parte do texto desses manuscritos de 1857 e 58, que tem uma importante recepção em paralelo, né, que precede, inclusive, a publicação desse material em 1939. Né? Então, esse é um aspecto muito importante. Né? E terminando aqui, como é que ele procede nisso? Né? A importância disso aqui, de novo, eu aponto para aquele bloco lá, derivação do direito do Estado, né? Porque lá eu procurei explicitar um pouco como isso vem sendo pesquisado, né? E como isso pode ser um aspecto importante, né, da nossa leitura de Marx, o que Marx tem a nos dizer. Né? E aí, porque isso então era um conjunto, seria uma primeira parte, depois na continuidade do texto, Pachucanes, a segunda, ele passa por uma segunda observação. A segunda observação metodológica que se faz necessária aqui está relacionada a uma particularidade das ciências sociais, ou melhor, aos conceitos de que se valem. Se pegarmos qualquer conceito das ciências naturais, por exemplo, o de energia, poderemos estabelecer, sem dúvida nenhuma, o momento cronológico preciso em que ele apareceu. Contudo, essa data tem significado apenas para a história das ciências e da cultura. A pesquisa das ciências naturais, como tal, a aplicação desse conceito não está ligada a nenhum marco cronológico. Então, assim, o interesse que se tem pela história da ciência, ele é quase inexistente nas ciências naturais e nas ciências exatas. Claro que às vezes a pessoa tem uma visão mais teórica e se interessa por isso, mas eu não preciso, por exemplo, saber quem foi o primeiro que introduziu o conceito de energia, né? Ou de força, conceitos, né? De trabalho, ou na química ali, quem foi que descobriu o urânio. Eu não preciso saber, porque eu vou ter uma tabela, no caso da química, eu vou ter lá a tabela. Eu nem preciso nem saber quem diabos foi esse Avogadro, né? Que é o nome que se dá para essa tabela, né? Tal é a relação, né, da ciência, porque eu estudo aquilo como relação e isso me ajuda depois a trabalhar no laboratório, ou levar o meu trabalho como cientista, como pesquisador ou como técnico, né? Então, a história das ciências naturais é pouco relevante para o estudo das ciências naturais. No caso das ciências sociais, né, para quem mexe com isso, seja na filosofia, seja na história, seja na sociologia, na economia, ali sempre tem essa coisa de que a história acaba tendo uma outra presença, né? Assim, o que as ciências sociais, o que as ciências sociais se ocupam é um objeto histórico. Né? Por isso não tem essa coisa que sempre existiu, não. A gente estuda nessas ciências sociais, né? A gente estuda algo que surge a uma certa altura na história, que nem sempre existiu. Né? E é isso que então, aparece ali, são os fundamentos do materialismo histórico. Né? É isso que é o materialismo histórico de Marx, lá da ideologia alemã, e do início aqui da texto da introdução, a primeira parte, né, o item 1, ele recapitula esses elementos. Né? E o Pachucanes, então, explora isso. Né? Se nós voltarmos agora para as ciências sociais, como é o caso da economia política, e tomarmos um de seus conceitos fundamentais, por exemplo, o de valor, de repente nos saltará aos olhos que, historicamente, não só é um conceito enquanto elemento de nosso pensamento, mas um pandão a história do conceito, é parte constituinte da história das doutrinas econômicas, e teremos a história real do valor, ou seja, o desenvolvimento das relações humanas que progressivamente fizeram desse conceito uma realidade histórica. Então, quando nós falamos do valor, é, isso, de novo, assim, se alguém quer ter uma informação inicial sobre o valor, pega lá o bloco, a teoria do valor de Marx, relendo Marx, que eu procurei apresentar isso de uma forma rápida. Vocês encontram de novo, antes de ir para leituras, vocês encontram muito material disso hoje disponível na internet, né, sobre a teoria do valor de Marx, que é um capítulo central, né, da teoria dele.
Então, no caso do valor, o que se entende aqui por valor, que é o está por trás do valor de troca, né, do preço das mercadorias, né? Se entende que por valor não é algo assim como a energia que sempre existiu, né? As sociedades nem sempre foram estruturadas em torno da produção de valor. Então, essa é a compreensão histórica, é o que caracteriza o materialismo histórico. Precisa entender esses conceitos e essas categorias, né, como provindas de uma realidade histórica, né? E aí, em Marx, existe essa dupla reflexão, né? Primeiro, para entender onde é que se começa a estruturar as relações sociais em torno do valor. Então, nós estamos falando da realidade concreta, né? Da realidade histórica da coisa. E, ao mesmo tempo, quando é que a teoria começa a refletir isso, né? E, normalmente, existe aí a tese de que a teoria não pode refletir algo que ainda não existe. A teoria vai vir um pouco depois daquilo que está se desenvolvendo historicamente, né? Então, isso é uma tese muito, assim, um aspecto muito importante da teoria de Marx, né? E que o Pachucanes vai trazer para a sua análise da teoria do direito, ou a sua análise do direito. E isso aqui, assim, é claro que é preciso pegar o livro todo, mas na sequência do texto aqui há um pequeno, eu tenho uma pequena noção do que, como é que Pachucanes procede, né? Então, assim, ele está falando da economia política do mesmo modo, né? Ele diz assim, como é o caso da economia política e no caso de Marx, é o que ele está fazendo ali na introdução, né? Agora, do mesmo modo, o direito, considerado em suas determinações gerais como forma, não existe somente na cabeça e nas teorias dos juristas especialistas. Ele tem paralelamente uma história real que se desenvolve não como um sistema de ideias, mas como um sistema específico de relações, no qual as pessoas entram não porque o escolheram conscientemente, mas porque foram compelidas pelas condições de produção. O homem se transforma em sujeito de direito por força daquela mesma necessidade, em virtude da qual o produto natural se transforma em mercadoria dotado da enigmática qualidade do valor. Então, a tese central da teoria geral do direito de Pachucanes é de que existe uma correlação entre valor, mercadoria, né, valor e direito. Então, a forma jurídica, né, ela se desenvolve juntamente com a forma mercantil. Então, na medida que se desenvolve uma sociedade mercantil, essa sociedade desenvolve relações jurídicas nesse sentido moderno, né? Por isso se fala ali de a forma de direito, né? A forma jurídica, né? O sujeito de direito, todas essas relações que para o liberal, para o burguês, parece ser uma coisa eterna, assim como a energia, força e trabalho, né? Como se isso sempre tivesse existido. Aqui, a conclusão que Pachucanes tira, partindo então das considerações sobre o método de Marx aplicado à economia política, Pachucanes traz isso para a esfera do direito e dá continuidade então a esse trabalho de Marx, né, do materialismo histórico e do método dialético, para concluir que isso são realidades históricas, e, portanto, toda essa dimensão do, do direito, como ele é entendido na sociedade moderna, não existiu sempre, e aí a conclusão, naturalmente, de Pachucanes é que, eventualmente, numa revolução, também poderia deixar de existir, né? Que essa tese que está subjacente ao que ele está se propondo a fazer. Claro que a partir daqui, então, se precisa passar a trabalhar, mas essa derivação, quer dizer, no debate atual, fala disso como derivação do direito e do Estado, que é o Estado garantidor desse tipo de direito, né? Essa derivação ela é um aspecto importante, né, da teoria de Marx, que Marx não chegou a tornar, assim, a trabalhar. Ele tinha ali uma ideia, né, nos projetos, que eu ainda vou falar um pouco dos planos mais adiante. Ele tinha no plano dele um livro sobre o Estado, né, que provavelmente entraria
essa, esse aspecto, né, da teórica dele, né? E que acaba sendo, então, Pachucanes o inspirador para levar essa construção adiante. Então, nessa aula de hoje, a ideia era apontar para a importância, né, dessa publicação em separado da introdução para o desenvolvimento dessas construções teóricas, sobretudo do Lukács, do Pachucanes, porque a de Koch não teve tanto desdobramento, né? Mas a Ducati tem toda uma linha de pesquisa marxista, né? Muito importante, aliás, aqui no Brasil, né? Tem muita influência aqui no Brasil. Né? E essa de Pachucanes, que é um pouco mais recente, mas que nessa esfera do direito ela vai ganhando cada vez mais espaço, porque assim, se a gente quer pensar as relações jurídicas e políticas a partir da teoria de Marx, e a teoria de Marx ficou muito focado na economia política, né? A gente precisa passar a recuperar as passagens em que Marx faz isso. E o Pachucanes, então lá na década de 20, ele tinha só esse material à disposição. Né? Ele certamente, pegando todo esse material dos manuscritos de 57, 58, ele teria visto que o que ele está propondo na sua teoria do direito, né, ia muito mais na direção do que Marx estava pensando. Né? Isso vai aparecer ali ao longo dos cadernos. Né? Seguidamente, Marx entra para esse lado, ele chega nessa questão ali do indivíduo de direito, sujeito de direito, né, etc. Então, existe muito mais nesses cadernos, mas que na época de Pachucanes ainda era inédito.